Olá a todos e todas que estão acompanhando a terceira jornada acadêmica de pesquisa, ensino e extensão da UNEB. Meu nome é Matheus Moreira, eu sou egresso do curso de Sistemas de Informação, formei em 2016. Fui convidado pelo pessoal da organização a falar um pouco sobre minha trajetória entre a graduação e o mestrado, finalizado no finzinho do ano passado, como minha formação na UNEB contribuiu com essa trajetória. Então, um pouco sobre mim. Como eu disse, eu concluí o bacharelado em SI na UNEB em 2016. No ano seguinte, eu ingressei no mestrado em modelagem de sistemas complexos pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Terminei em outubro. E desde julho do ano passado, eu trabalho como cientista de dados júnior na Big Data Assessoria Empresarial. E aí, o meu projeto de mestrado, qual foi? O título é Uma investigação sobre o impacto distributivo de políticas de renda mínima utilizando um modelo baseado em agentes. Qual é o objetivo desse trabalho? Como o título ajuda a intuir, é avaliar possíveis impactos de duas políticas de renda mínima específicas, o imposto de renda negativo e a renda básica de cidadania, sobre a distribuição de renda no Brasil. A ferramenta utilizada para poder fazer essa avaliação foram as simulações sociais baseadas em agentes, que são modelagens, né, dessas interações e dessas ações efetuadas pelos agentes reais, né, nesse caso o contexto econômico, mas isso se aplica a outras áreas também, utilizando modelos computacionais. E aí, quais eram as motivações desse trabalho e que também já estavam presentes quando eu ingressei no bacharelado na UNEB? Era a vontade de trabalhar com computação científica, né? Computação como ferramenta de desenvolvimento, de criação e desenvolvimento de conhecimento, mas ao mesmo tempo a hesitação em fazer um trabalho puro, entre aspas, quer dizer, voltado para o ferramental ou meramente abstrato. Mas ainda havia lá dúvidas sobre a área de aplicação dessa computação científica como ferramenta. Então, o que foi que eu aprendi em SI que ajudou com essas motivações? Primeiro eixo é a formação básica, né? E aí tem os grandes pilares de um curso de computação, que são esperados de um curso de computação, como é sistema de informação. Então, a programação é essencial para trabalhar com métodos computacionais, e aí vão se destacar disciplinas como algoritmos, linguagem de programação, estrutura de dados, entre outras. E a matemática, que é a linguagem que vai dar o suporte para essa formulação e análise dos modelos. E aí os destaques vão para disciplinas como cálculo 1 e 2, probabilidade e estatística. Outro eixo aí mais avançado nessa área de tecnologia é essa formação tecnológica, relacionada em parte com a otimização, a modularização e a manutenabilidade do código, traduzindo o Computex se esforçar para garantir que o código rode da forma mais eficiente que se possa fazer, mas sem perder de vista a facilidade com que se possam fazer alterações ou adições a esse código. E aí vão entrar disciplinas como engenharia de programas e metodologia de desenvolvimento de sistemas. E também o armazenamento desses resultados, já que a gente está trabalhando com simulação, ela vai dar origem a conjuntos de dados que vão ser posteriormente analisados, e o armazenamento, de modo a garantir a consistência desses dados, é facilitado, né, pelos conhecimentos adquiridos nas disciplinas de banco de dados. E aí um eixo subestimado, às vezes, dentro de uma área considerada tão técnica assim, é o eixo da formação humanística, mas que dentro do contexto do trabalho que eu desenvolvi no mestrado, se mostrou essencial, como já é de se suspeitar quando se passa por uma formação como essa. E essa formação humanística está relacionada com os conhecimentos adquiridos, sobretudo sobre renda nacional e distribuição de renda, né, e a disciplina de economia foi fundamental para ter conhecimento sobre esses detalhes, e também o conhecimento dos fatos sociais, das consequências sociais e políticas dessa desigualdade, que eu estou discutindo mais dentro do contexto do trabalho, mas esses debates são amplos, né? Eles vão se aplicar independentemente do contexto em que se aplique, né? Do campo de conhecimento em que se tente aplicar a computação científica como ferramenta. A gente precisa ter consciência dessas consequências sociais e políticas. E por último, essa formação complementar e suplementar, que já está no nível de abstração um pouco mais alto, e aí, em parte, está relacionado com desenho experimental, e aí, dada a forma de se utilizar simulação como metodologia, é importante desenvolver um desenho experimental que consiga avaliar os efeitos dessa adição da política pública, ou das políticas públicas, como foi o caso do meu trabalho. E aí, preciso
Um desenho experimental, nesse caso o aplicado, foi de uma simulação de controle e de simulações de tratamento, de maneira que a gente pode comparar o que é o controle. Seria a simulação sem a ação das políticas e os tratamentos seriam as adições dessas políticas, de maneira que a gente consiga avaliar qual foi o efeito dessa adição, de cada uma dessas adições. Mas também a aplicabilidade e as limitações de modelos matemáticos computacionais. Né? Utilizar essas simulações como ferramenta, qual é o impacto das conclusões tiradas, qual é a abrangência dessas conclusões. E aí são provocações que vão ser trazidas com disciplinas como filosofia da ciência. Então, resumindo tudo isso aí, o que foi que eu aprendi em SI sobre tudo? Quais foram as grandes contribuições de ter passado por esse bacharelado em SI? Primeiro, essa preocupação com o ensino dos fundamentos, como o próprio nome já diz, aqueles pilares que eu citei lá mais adiante, que são os pilares de programação e matemática. E aí vão ser, como o próprio nome já está dizendo, os fundamentos vão ser fundamentais para desenvolver qualquer trabalho nessa área, seja voltado para uma parte mais técnica, seja empregando computação como uma ferramenta de desenvolvimento de conhecimento em outras áreas, mas são fundamentais. Né? Por isso a escolha da palavra fundamentos. Mas outro ponto é a formação multiaxial. E aqui eu estou dando destaque à tecnológica, que é essa parte mais avançada dentro da área de computação, mas também a humanística. Né? Entender que o profissional de computação é um profissional que está em um contexto determinado, um contexto político determinado, um contexto social determinado, está envolto desses fatos. E aí ter consciência desses fatos é importante como profissional, como pessoa e como cidadão, mas também como cientista ter consciência desses fatos. E saber como a gente pode empregar a computação dentro desse contexto, de maneira a reduzir essas desigualdades, a compreender melhor como são essas dinâmicas desses fatos, essas dinâmicas subjacentes desses fatos sociais. Mas também, e aqui, por último, mais ou menos importante, a criação de redes de contatos. Né? Contatos porque a gente passa pela graduação, cria amizades, né, entre professores, entre colegas, entre os demais funcionários da universidade, e isso é importante justamente pelo fato de eu estar aqui, de eu ter tido essa oportunidade, foi essa criação de rede de contatos que está me dando essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês rapidamente para compartilhar um pouco dessa trajetória e da importância que esse curso teve em minha vida, né, profissional, mas não somente profissional. E essa criação de rede de contatos foi fundamental para que eu pudesse estar aqui compartilhando isso com vocês. E vão meus contatos profissionais, para caso alguém tenha alguma dúvida, alguma sugestão, se tiver algum interesse relacionado à apresentação ou não. Né, se tem interesse na área de ciência de dados, por exemplo, com que eu tenho trabalhado ultimamente, mas simulações sociais ou quaisquer outras dúvidas, quaisquer outro interesse, sugestões, elogios, críticas, etc. Fico à disposição. Muito obrigado pela oportunidade do pessoal da organização de poder compartilhar e de quem está assistindo, por se interessar. E bom evento para todos nós.